Quando Jesus terminou de falar todas as suas palavras ao povo, entrou em Cafarnaum. Um servo de um certo centurião estava doente e prestes a morrer. E era muito querido por ele. Ao ouvir falar de Jesus, enviou aos seus amigos judeus, pedindo que ele viesse e curasse seu servo. Quando eles chegaram a Jesus, suplicaram-lhe insistentes, dizendo: Ele é digno de que faças isto por ele. Ama a nossa nação e ele mesmo construiu a sinagoga para nós. Jesus ia com eles, mas quando já não estava longe da casa, o centurião enviou amigos, dizendo: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres debaixo do meu teto. Nem sequer achei digno de ir ter contigo. Mas diz apenas uma palavra, e meu servo será curado. Pois eu também sou homem subordinado, tendo soldados sob meu comando. Digo a um: vai, apóstrofo, e ele vai. A outro: vem, apóstrofo, e ele vem. E ao meu servo: faz isto, apóstrofo, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele e, voltando-se para a multidão que o seguia, disse: Digo-vos que nem em Israel encontrei tamanha fé. Quando os enviados retornaram para casa, encontraram o servo curado. Depois disso, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e seus discípulos e uma grande multidão o acompanhavam. Quando se aproximavam do portão da cidade, eis que levavam em funeral o filho único de sua mãe, que era viúva, e havia grande multidão da cidade com ela. Ao vê-la, o Senhor, movido de compaixão, disse-lhe: Não chores. E aproximando-se, tocou o caixão. Os que o carregavam pararam. E disse: Jovem, eu te digo, levanta-te. O morto sentou-se e começou a falar. E Jesus entregou-o à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta surgiu entre nós, e Deus visitou o seu povo. E a notícia se espalhou por toda a Judéia e por toda a região ao redor. Os discípulos de João relataram-lhe tudo isso. João então chamou 2 de seus discípulos e os enviou a Jesus, dizendo: És tu aquele que havia de vir ou devemos esperar outro? Quando chegaram a Jesus, perguntaram: João Batista nos enviou a ti, dizendo: És tu aquele que havia de vir ou devemos esperar outro? Naquela hora, Jesus curou muitos dos seus males e doenças, expulsou espíritos malignos e deu vista a muitos cegos. E respondendo, disse-lhes: Ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, os pobres recebem boas novas. Bem-aventurado aquele que não se escandalizar em mim. Quando os mensageiros de João partiram, começou a falar do Batista à multidão. O que fostes ver no deserto? Uma cana ao vento? Mas que fostes ver? Um homem vestido de roupas finas? Eis aqueles que se vestem com luxo e vivem nas casas dos reis. Mas que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo, e mais que profeta. Este é de quem está escrito: Eis que envio meu anjo diante da tua face, que preparará o teu caminho diante de ti. Digo-vos, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior que João.
mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo que ouvia e os publicanos justificaram a Deus, tendo sido batizados por João. Mas os fariseus e os mestres da lei rejeitaram o plano de Deus para si mesmos, não tendo sido batizados por ele. Então, a quem posso comparar a geração desta gente? E a quem se parecem? São como crianças sentadas na praça, que falam umas com as outras, dizendo: tocamos flautas para vós, e não dançastes. Choramos, e não lamentastes. Pois veio João Batista, que não comia pão nem bebia vinho. E dizeis: ele tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe. E dizeis: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. E a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos. Um dos fariseus pediu-lhe que comesse com ele. E Jesus entrou na casa do fariseu e recostou-se à mesa. E eis que uma mulher, conhecida na cidade como pecadora, ao saber que ele estava à mesa na casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro com perfume. Ficando atrás, chorava e regava os pés de Jesus com suas lágrimas. Os enxugava com seus cabelos. Beijava-os e ungia com o perfume. Vendo isso, o fariseu que o convidara disse consigo: se este fosse profeta, saberia quem e que tipo de mulher o toca, pois é pecadora. Jesus respondeu-lhe: Simão, tenho algo a dizer-te. Ele respondeu: dize. Mestre, 2 devedores havia a um certo credor. Um devia 500 denários, outro 50. Não tendo com que pagar, perdoou a ambos. Dize-me, qual deles o amará mais? Simão respondeu: creio que aquele a quem mais perdoou. Jesus lhe disse: corretamente julgaste. Voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa, e não me deste água para os pés, mas ela os regou com lágrimas e enxugou com seus cabelos. Não me deste beijo, mas ela, desde que entrei, não cessou de beijar meus pés. Não ungiste minha cabeça com óleo, mas ela ungiu meus pés com perfume. Por isso te digo, foram-lhe perdoados muitos pecados, porque amou muito. Mas aquele a quem menos é perdoado, menos ama. E disse a mulher: os teus pecados estão perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou. Vai em paz.